Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Esse é mais um dos vídeos que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas disciplinas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o alto clássico da antiguidade grega, ou seja, as obras feitas na época de Péricles, sob a sua influência, manifestadas especialmente nas esculturas e na arquitetura do Partenon, esse grande monumento que foi feito então em homenagem à vitória dos gregos sobre os persas, quando eles conseguiram evitar então essa invasão desse império monstruoso que era o Império Persa, e com isso reafirmaram os seus valores de uma sociedade democrática. Lembrando que a democracia grega é uma democracia pouco limitada para os nossos padrões atuais, já que quem era considerado cidadão e tinha direito a voto eram apenas os homens que tinham propriedades, e era uma sociedade escravagista. Então, o clássico de Fídias, o clássico do Partenon, ele soa para nós bastante surpreendente, porque, veja, o termo clássico, que significa, do latim, ligado a uma classe, ligado à elite, ele vai ser estabelecido principalmente a partir do Renascimento. Então, no Renascimento, o que eles tomavam como modelo da antiguidade greco-romana? Eles tomavam a arte clássica, tal como tinha aparecido, principalmente nas escavações, nos achados arqueológicos de Pompeia, de Roma e em outros lugares. E essa arte já era uma arte romana que tinha partido da arte grega, mas estava sendo relida, reinterpretada dentro do molde romano. Então, para o Renascimento, o que era clássico era a antiguidade greco-romana, colocando gregos e romanos num pacote só. Não eram conhecidos ainda os mármores do Partenon, e boa parte da arte grega era desconhecida para o Renascimento italiano. Assim, aquilo que a gente chama de clássico, entendendo a palavra clássico agora como um modelo que vai ser seguido pela arte ocidental, é algo que veio se constituindo através do tempo. Tem início no Renascimento, depois no Neoclássico a gente vai ter um grande avanço na pesquisa arqueológica, e é no 18 que começa a ter uma certa diferenciação então entre aquilo que é Grécia e aquilo que é Roma. Nessa perspectiva, então, é apenas em termos mais recentes que a gente vai ter essa divisão entre o clássico severo, alto clássico e clássico tardio. Nesse sentido, então, o alto clássico ele nos parece surpreendente porque é uma representação não tão ligada à estabilidade de um outro grande intérprete do clássico, que é Policleto, que criou um cânone, criou um sistema proporcional que cria uma estrutura racional de representação do ser humano, mas no Partenon, ao contrário, o que nós vemos é uma celebração do devir, da transformação constante da vida, dessa incerteza que, de certa forma, permeia a existência humana. Esse é o grande valor do alto clássico, conseguir resumir numa forma estática, que é a escultura, o movimento da vida, o movimento da fluidez, da impermanência, da impressão que nós temos das coisas que está sempre se transformando. Quais são então os antecedentes e o contexto histórico da construção desse grande monumento que foi o Partenon? A gente deve pensar que tem todo um contexto anterior, que é o contexto da constituição da democracia ateniense. Então, já no final do século VI, em 520 a.C., ocorreu a ascensão de Clístenes ao poder em Atenas, o que vai consolidar o modelo democrático de governo. Veja que esse modelo democrático ele vai surgir, vai se instituir em meio a uma época profundamente turbulenta da história grega. Porque entre 550 e 479 a.C. estavam ocorrendo as chamadas Guerras Médicas, ou Guerras Greco-Persas. Esse nome Guerras Médicas é porque o povo persa era formado por diferentes etnias, que eram principalmente os persas e os medos. Então, os gregos muitas vezes se referiam aos persas como sendo os medos, por isso são Guerras Médicas, tá? Então, o mundo fragmentado das cidades-estado gregas, que viviam em constante competição, ele será profundamente ameaçado
por esse imenso Império Persa, né, que era então o maior império do mundo, que foi liderado no seu momento de expansão, né, primeiro por Dario e depois por Xerxes, seu filho. Então, em 479 é um grande marco histórico porque vai ocorrer a vitória grega na Batalha de Salamina. E isso vai ser resultado de uma grande articulação das forças navais atenienses, que eram profundamente organizadas. O exército persa era formado pelos inúmeros povos conquistados, então eles não tinham uma articulação entre si. Então, nas narrativas da guerra greco-persa, da Batalha de Salamina, ainda que tenham sido escritas pelos gregos, que claro, que puxavam a brasa para a sua sardinha, relata-se inclusive que havia muitos casos de fogo amigo. Então, um navio atacava o outro, sendo que os dois pertenciam ao Império Persa, só que eles não se conheciam, eles inclusive não falavam nem a mesma língua, né? Então, eles achavam que estavam atacando os gregos e estavam atacando parte do exército que estava do seu próprio lado, né? Então, essa articulação foi importantíssima. Além disso, houve uma articulação em terra entre os exércitos das diferentes cidades-estado. No entanto, por ocasião dessa batalha, Atenas foi saqueada e o templo original da Acrópole foi destruído. A população de Atenas fugiu, na verdade, né, ela se refugia numa ilha próxima a Atenas, a armada ateniense, né, os barcos, eles vão emboscar o exército persa, né, e isso vai funcionar. Porém, a cidade foi saqueada e o templo que tinha originalmente na Acrópole será destruído. O Partenon, nesse sentido, então, ele é uma reconstrução de um templo pré-existente. Assim, em 478, essa união entre as cidades-estado da região da Ática, ela vai ser oficializada através da constituição da Liga de Delos, que era liderada por Atenas. Vejam que essa liderança não foi tranquila também, porque a oposição de Atenas dentro da Liga de Delos vai gerar uma série de conflitos de interesses com outras cidades importantes, especialmente Esparta, no Peloponeso. Então, a formação da Liga de Delos, em última análise, ela vai ter depois como consequência a ocorrência da Guerra do Peloponeso, que aí vão ser os gregos contra os gregos. Note-se que esse desequilíbrio, né, essa instabilidade, ela aparece através das várias revoltas das cidades membro da Liga, que vão marcar o período entre 478 e 465. Então, Atenas vai se configurar dentro da Liga de Delos cada vez mais como um estado imperial que exerce um domínio sobre as demais cidades. Tanto que em 454 é o estratego Péricles que vai mover o tesouro da Liga do seu lugar original, Delos. Então vejam que a Liga tinha constituído um tesouro coletivo, né? Imagine então uma grande vaquinha das várias cidades-estado. Elas juntaram um monte de dinheiro para construir navios, para equipar os seus exércitos, e isso constitui o tesouro da Liga. Péricles vai mover esse tesouro de Delos, que era o seu local original, para Atenas, alegando que em Atenas o tesouro estaria mais seguro da ameaça persa, que continuava ainda a existir naquela época, né? O Império Persa não desapareceu, mas era uma ameaça constante. Então, a construção do Partenon, que ocorre entre 447 e 432, é considerado um dos pontos altos do estilo clássico grego. E ele vem, né, na esteira desse contexto histórico, dessa luta contra a ameaça externa do Império Persa e a posição de Atenas cada vez mais como a cidade mais poderosa dentro do conjunto das cidades-estado gregas, especialmente na Ática. Então ele era uma celebração da vitória dos gregos sobre os persas, né? Sobre as ruínas do templo antigo que foi destruído em 480 a.C. Esse templo ele foi dedicado então à glória da deusa Atena Pártenos. Lembrando que a deusa Atena é a padroeira da cidade, né? Atena Pártenos significa Atena Virgem. E ele foi construído com os fundos obtidos através da Liga de Delos. Isso manifestava então a posição de liderança e verdadeiro domínio de Atenas sobre as outras cidades. Os arquitetos dessa grande construção foram duas pessoas chamadas Ictino e Calícrates, e a escultura ornamental foi realizada sob a direção de Fídias. Fídias será então o grande nome do alto clássico grego. Da vida de Péricles, escrita pelo historiador romano Plutarco, a gente vai ler o seguinte: agora que a cidade estava suficientemente abastecida com o necessário para a guerra, Péricles afirmou que eles deviam dedicar os excedentes do tesouro
para a construção desses monumentos, dos quais no futuro proviria fama eterna, e cuja construção forneceria uma pronta fonte de benefícios, ao requerer todo tipo de habilidade e produzir uma grande variedade de necessidades. Estes, por outro lado, colocariam em serviço toda a arte, ocupariam todas as mãos e dessa forma providenciariam serviços pagos para virtualmente toda a cidade, dessa forma ornamentando-a e sustentando-a ao mesmo tempo. Então vejo que a construção do Partenon, ela significava não apenas a afirmação simbólica da preeminência, da hegemonia de Atenas sobre as demais cidades da Liga de Delos, mas também era uma forma de agregar para a cidade toda uma série de atividades econômicas, porque era uma construção realmente muito grande, então isso ia trazer a necessidade de serviços, ia proporcionar o aquecimento da economia. Então, percebe-se, né, nessa fala do Plutarco como a ideia de ornamentação simbólica e de crescimento econômico estavam unidas na construção desse grande monumento. Prossegue então Plutarco. Enquanto os trabalhos se erigiam, brilhando com grandiosidade e possuindo uma inimitável graça na forma, e enquanto os artistas lutavam para superar uns aos outros na beleza das suas habilidades, a rapidez com que as estruturas foram executadas era maravilhosa. Há um certo florescer de novidade em cada trabalho e uma aparência de ser intocado pelos estragos do tempo. É como se uma vida sempre florescente e um espírito sempre jovem tivesse sido infundido na sua criação. Fídias dirigiu todos os projetos e era o supervisor de tudo para ele, Péricles, ainda que também houvessem grandes arquitetos e outros artistas empregados nos trabalhos. Note-se então a admiração desse romano, Plutarco, pela graciosidade, pela aparência maravilhosa desse monumento e essa ideia de um florescer de novidade em cada trabalho, né? Eu acho isso uma observação de caráter estético muito importante do Plutarco, porque quando a gente observa o conjunto ornamental do Partenon, é exatamente isso que salta aos olhos, é a sua característica de ser uma obra que reflete exatamente os movimentos da vida. Vamos observar, porém, antes os seus aspectos arquitetônicos. Note-se que o Partenon pretendia ser o grande monumento dedicado aos valores gregos e, portanto, ele vai ser construído em estilo dórico, que era o estilo mais antigo, considerado, então, o principal estilo grego. Porém, a esse estilo vão ser agregados aspectos e elementos do estilo jônico. Vejam-se que esses estilos arquitetônicos, que eu vou mostrar em seguida, eles foram incorporados pelos romanos, que vão adicionar alguns elementos próprios, como, por exemplo, os arcos, diferentes concepções no seu planejamento e na construção, e esse conhecimento da arte grega nos foi transmitido pelos romanos. E vejo que todo esse conhecimento dos romanos ele foi revisto e reinterpretado na época do Renascimento. Então também a arquitetura grega ela foi difundida por uma ótica romana, isso depois de ter sido, em primeiro lugar, difundida pelo Império de Alexandre o Grande, que vai determinar o estilo dito helenístico, que é o primeiro momento da difusão dos modelos artísticos gregos. Então, a história parece, claro, um pouco complexa, mas o fato é que a gente olha para os gregos através de vários filtros, né? Primeiro, o filtro do estilo helenístico, que vai ser difundido pelo Alexandre o Grande, né, que tinha origem na Macedônia, depois pelo filtro romano, depois pelo filtro do Renascimento, e depois também pelo filtro do neoclássico do século XVIII e XIX na Europa. O arquiteto romano Vitrúvio, no seu tratado intitulado De Re Aedificatoria, que foi escrito no século I depois de Cristo, vai ser quem vai sistematizar o conhecimento sobre a arquitetura da época. E ele vai definir a partir dos estilos gregos aquilo que ele vai chamar de ordens arquitetônicas, a ordem dórica, jônica e coríntia. Então vamos observar os elementos da ordem dórica. A ordem dórica é uma ordem mais sóbria, com linhas mais retas e que vai se caracterizar, em primeiro lugar, pela presença da coluna, da que a gente vê aqui um pedacinho do fuste. Ele vai ter esse capitel bastante simples, sobre o qual há sempre um quadrado chamado de ábaco. A região do entablamento, que é toda a parte superior que fica em cima, sustentada pelas colunas, ela primeiro vai ter uma arquitrave e sobre essa arquitrave há um friso. O friso na ordem dórica
ele é composto de dois elementos. O triglifo, que é um elemento ornamental, né, abstrato, ele não é representativo, e entre cada triglifo tem uma área chamada de métopa. Essas métopas, elas eram decoradas. Primeiro elas eram decoradas com pinturas e depois passaram a ser decoradas com relevos, né, relevos que às vezes quase se aproximam de esculturas, né? E as métopas eram pintadas, tá? Tudo que era arte figurativa no contexto grego era pintado. Essa noção da estátua branca de mármore, ela é uma noção que foi criada lá no neoclássico, né, no século XVIII e XIX, que inclusive vai ser responsável por uma certa deturpação dos monumentos do passado. A gente vai ver depois as esculturas do Partenon, quando elas foram levadas da Grécia para a Inglaterra, várias delas foram limpas, delas foi retirado todos os resquícios de cor, e por isso que elas são bem branquinhas, né? Em outras palavras, eles passaram basicamente alvejante nas estátuas e isso deixou elas com a cor que elas têm hoje. Esse aqui, que é o templo de Hera em Paestum, construído entre cerca de 460 a 450 a.C., é um bom exemplo, né, um exemplo bastante bem preservado de um edifício da ordem dórica. Então, ainda que haja uma certa permeabilidade, né, da forma com o seu ambiente, eu digo permeabilidade porque tem espaços, né, entre as colunas, e isso dá, digamos, esses elementos vazados, né, coloca isso numa relação com o espaço circundante. Mas então, ainda que isso ocorra, o templo dórico ele passa essa sensação de maior solidez, né? É uma forma mais pesada, o que inclusive aparece, de certa forma, representado pela curvatura das colunas. Vejam que ela é levemente curvada, essa curvatura se chama êntase, e ela cria essa sensação de uma força muscular, como se as colunas empurrassem, então, toda a região do entablamento. Aqui em cima no entablamento a gente vê o frontão, onde ficavam as esculturas figurativas ornamentais, e os elementos do friso, né, que são os triglifos, e entre cada um desses elementos, essa parte lisa aqui, ficavam então as métopas figurativas. Já na chamada ordem jônica, a gente vai ter uma forma mais delgada, mais delicada das colunas. Então as colunas elas são mais finas e elas vão ter então esse capitel dotado de volutas laterais, né? Então o capitel evolui e faz essa curvinha aqui em espiral para o lado, quase como se fosse uma mola, né? Então é um estilo mais elegante, mais circular. Alguns vão dizer um estilo mais feminino, e ele vai ter então toda essa parte aqui, né, da arquitrave e um friso que é um friso contínuo, não é um friso dividido como era o caso da ordem dórica, né? Então vamos observar um exemplo de um templo jônico. Esse é um templo bem posterior. Veja que os romanos, né, incorporaram os estilos gregos. É o templo de Portunus em Roma, que é do século I depois de Cristo. E aqui, em primeiro lugar, acho que é interessante a gente perceber como uma diferença sutil, porém importante, é que no fuste da coluna, ou seja, no corpo cilíndrico da coluna, vocês podem observar que os cantos das caneluras, as caneluras são esses recortes aqui, né, de maneira côncava, que fazem então essa curvinha para dentro, mas os cantos então das caneluras eles são abatidos, eles são polidos e não são cantos de arestas vivas como no caso da ordem dórica. Isso faz com que a luz bata na coluna e crie áreas mais claras, criando então com mais intensidade essas linhas verticais. Isso dá ao templo como um todo uma elegância maior e uma verticalidade maior, né? Olhando então no capitel, a gente vê a presença da voluta. Aqui só sobrou uma delas, ele sempre tem duas volutas, né? E vejam que ela termina nesse caso aqui com uma roseta, uma florzinha, né? E na passagem de um lado para o outro, vejam que ele se estreita, criando então essa forma elástica. Então a ordem jônica ela cria essa forma mais elástica, mais suave, mais fluida
no templo como um todo. No geral, mesmo com essa imagem, né, que é um pequeno fragmento, é interessante observar também que o intercolúneo é maior. O que é o intercolúneo? É o espaço vazio entre as colunas. Isso dá ao templo como um todo uma sensação mais arejada. E é exatamente isso que vai ser explorado no Parthenon, apesar dele ser, no geral, um templo na ordem dórica. Já a ordem coríntia, ela é uma ordem compósita, ou seja, ela mistura elementos variados. Né? Então ela sempre tem elementos de voluta, como a gente observa aqui, né? Nesse remanescente de uma coluna na cidade grega de Éfeso, na Turquia, e ele agrega então a esse elemento arquitetônico, que é a voluta, elementos fitomórficos, ou seja, com formas de plantas. No caso, aqui são as famosas folhas de acanto, que fazem, às vezes elas se enrolam mais, né? Há então uma grande variação no estilo coríntio. Essa então é uma vista geral da Acrópole de Atenas. Vejam como se destaca, né, nesse alto promontório, dominando, portanto, toda a paisagem da cidade. E a gente vê lá em cima a figura do Parthenon, que fazia parte de um grande conjunto arquitetônico. Vejo que começa aqui com vários templos e passagens, né, e o espectador ia subindo e então se aproximando desse grande templo lá no alto. Nessa vista frontal, né, que a gente vê então toda a fachada do Parthenon, a gente pode observar desde já como é um templo da ordem dórica. Então temos todos os elementos, né? O estilóbata, que é essa base de 3 andares, as colunas com seus fustes com caneluras de canto vivo, os capitéis bastante simples, né? Com o ábaco, a arquitrave e o friso formado pelas métopas e triglifos. Em cima existia então o frontão triangular. Notem que, se a gente comparar com aquele templo de Hera em Paestum, é muito visível como o intercolúneo aqui é muito maior. Então ele se torna muito mais leve no geral. Tanto que a gente percebe menos a êntase, ou seja, a curvatura, né, que as colunas na ordem dórica têm. Então tem uma leve curvatura, mas ela não é tão pronunciada como era no templo dórico mais tradicional. Então ele incorpora alguns aspectos visuais que são típicos do templo dórico, o que faz sentido, né, se a gente pensar que esse templo se dedicava a celebrar a glória grega como um todo. Também é perceptível, isso é bastante significativo, como o intercolúneo na fachada ele é sutilmente alterado, ou seja, os espaços entre as colunas eles não são todos iguais. É mais fácil perceber isso se a gente olhar, né, essa separação aqui entre os ábacos. Vejam como nos cantos ela é menor. Então as colunas elas se aproximam nos cantos, há um espaçamento um pouco maior até a metade. Na metade ele é um pouquinho menor e lá no outro lado ele volta a se estreitar, né? Então o Parthenon ele é cheio de pequenas alterações nas medidas e nas proporções que criam um todo que parece estar continuamente se reorganizando aos olhos do espectador. Além disso, talvez a imagem não torne isso exatamente visível, as colunas de fora, as colunas das laterais, elas têm uma leve inclinação para o centro, elas têm uma leve inclinação nesse sentido, né? O que para o espectador, né, que se coloca cada vez mais próximo, vai chegando nesse templo, favorece a sensação de grandiosidade. Ele parece maior porque ele vai criar uma perspectiva indo para cima. O Parthenon, assim como um todo, ele é cheio de pequenas alterações nas medidas e nas proporções, o que visa criar esse todo que parece estar se transformando diante dos olhos do espectador. São alterações absolutamente intencionais e calculadas pelos seus arquitetos. Então essa grandiosidade, né, nessa vista mais de perto, acho que se torna mais perceptível, como pela própria perspectiva da fotografia, né, a gente tem um estreitamento da parte superior, mas esse estreitamento está sendo favorecido pela própria forma como o templo foi construído. Lá em cima a gente vê os resquícios daquilo que ficou da escultura decorativa que foi retirada no século XIX, no início do século XIX, pelo Lord Elgin, e por isso que
a parte decorativa do Parthenon está hoje abrigada no British Museum, né? Isso é objeto de controvérsias até os dias de hoje. Então é necessário imaginar que tudo isso era colorido, né? As métopas eram coloridas, as figuras no frontão também eram coloridas, e tudo isso brilhava nessa luz do sol, né? E ficava exposto ao vento, exposto aos elementos, se comunicando então com a paisagem ao redor. Seu programa decorativo, o Parthenon, ele é extremamente rico, extremamente cheio de várias figurações. Então no frontão oeste existia uma figuração da disputa entre Atena e Poseidon pela sua preeminência na cidade de Atenas, e no outro lado, né, a gente tinha o frontão que representava o nascimento de Atena, né? Atena nasce da cabeça de Zeus. Na parte interna, tá? Em toda essa região aqui que ficava para dentro do peristilo, existia um friso contínuo, e isso não existe em nenhum outro templo dórico. Então existe um friso contínuo à maneira de um templo jônico, e esse friso é objeto até hoje do que estava sendo representado, né? Porque há uma espécie de procissão. Então a gente tem cavaleiros vindo de um lado, né? Cavaleiros vindo do outro, depois tem pessoas que estão a pé, e no centro, na parte da frente, há a cena do Peplos, que nós vamos olhar depois, tá? Então alguns acreditam que isso era uma representação de uma Panateneia, que era uma procissão que existia em honra de Atenas. Isso, na verdade, é bastante incomum, porque não era comum nos templos gregos a representação de fatos reais, de fatos do cotidiano, e sim sempre de fatos da história mítica. Tanto que nas métopas, que estão do lado externo, né, a gente vai ter então a Amazonomaquia, ou seja, a guerra dos gregos contra as Amazonas. Do outro lado, a Gigantomaquia ou Titanomaquia, que é a guerra dos deuses olímpicos contra os titãs. E tanto a Titanomaquia quanto a Amazonomaquia são combates míticos, são parte da história mitológica grega. E essa é uma representação, então, um desenho de um artista francês chamado Jacques Carré, que desenhou o frontão do Parthenon tal como estava em 1674. Nessa época, as estátuas ainda estavam no seu local. E a gente pode perceber como o que impera, né, na concepção visual desse programa, que foi todo dirigido por Fídias. Então vejam, a gente tem um mestre, né, que provavelmente executou algumas das peças, mas ele não fazia tudo sozinho, né? Ele tinha aprendizes, ele tinha subordinados que trabalhavam para ele, tá? Então ele que concebe o todo, né, mas a execução fica a cargo de vários indivíduos. Nesse frontão, segundo as pesquisas, o que estava representado era o milagre do surgimento da oliveira, que quando Atenas, a cidade, foi fundada, Poseidon e Atenas, a deusa, disputam quem vai ser o patrono da cidade. Poseidon faz nascer uma fonte de água salgada e Atenas faz nascer uma oliveira. E daí os deuses em conjunto vão decidir que Atena é que proporcionou aos atenienses o bem, né, o dom mais importante e mais útil, né, já que a oliveira vai ter um papel tão importante na Grécia até os dias de hoje. Então no meio teria a planta, e a gente veria aqui então a figura de Poseidon indo para um lado e Atena indo para o outro. A gente tem carros com cavalos, né, nesse sentido, e uma série de divindades que, muito espantadas, acompanham esse fato. Apesar do caráter fragmentário, né, daquilo que a gente possui do Parthenon, o que salta à vista é o fato de que Fídias concebe esse conjunto ornamental como uma única massa, né, quase como se fosse tudo a mesma coisa. Então, se a gente compara com os frontões mais antigos, os frontões de Olímpia, né, os frontões do início do clássico, as figuras elas são mais individualizadas, enquanto que no Parthenon a grande novidade vai ser que elas constituem-se como uma única massa plástica. Veja-se que o frontão leste, então, bastante mais danificado, ele teria então a representação do nascimento de Atena. Apesar
dele ter sido muito mais danificado, é dessa parte que nós temos as estátuas mais completas hoje no British Museum. E basicamente é isso que temos então no British Museum, que apesar do seu caráter fragmentário, ou exatamente por causa dele, desperta ainda a imaginação e dá para nós a dimensão de como eram então as estátuas desse conjunto. Interessante observar então que a gente tem essa figura que se afasta, e muito notável é o planejamento, esse movimento então do corpo por baixo do tecido que se revela então nessa fluidez, com todas essas reentrâncias e todo esse jogo de luz que é criado então através da manipulação do mármore. Veja-se que ela avança para frente, as figuras são todas bastante descoladas do fundo e criam movimentos contraditórios. Uma vai numa direção, outra vai em outra, né? Dentro de cada figura também, né? O movimento de impulsão para frente é revelado pelo tecido que fica para trás e assim por diante. Um dos conjuntos mais impressionantes do frontão leste do Partenon são as chamadas figuras K e L, que são desconhecidas, e a figura M, que é esta figura aqui, né? A figura recostada e mais sensual, que muitos acreditam ser a figura da deusa Afrodite. E nesse conjunto, né, revela-se então esse nó plástico absolutamente fascinante, que é obtido através do movimento. Então, esse movimento é fluido, quase como um líquido, né, que percorre então os corpos que estão por baixo de todo esse planejamento. Fídias é esse artista que consegue, através do mármore, criar um objeto que aparentemente nunca é o mesmo quando observado de diferentes posições. É um verdadeiro convite ao olhar todas essas circunvoluções, cada uma das rugas do tecido, a maneira como ele interage com o corpo, que a gente apenas consegue imaginar, né, por baixo então desse tecido de pedra. O seu caráter também fragmentário, né, o fato de que essas estátuas não estão inteiras, acabam, num certo sentido, impulsionando, né, a nossa imaginação. Então, a gente é levado a mentalmente completar e tentar imaginar como isso funcionava no seu conjunto. Como diz o historiador da arte Giulio Carlo Argan no seu livro A História da Arte Italiana, jamais poderíamos dizer se esse ritmo é a vida da matéria, o movimento do corpo ou a animação profunda do espaço infinito da natureza. É tudo isso junto, composto não numa síntese intelectual e quase por uma fórmula, como no cânon de Policleto, mas na unidade e simultaneidade das diferenças que é a própria vida. Um dos objetos das indagações filosóficas dos gregos no século V era da natureza do conhecimento diante de uma realidade que está sempre se transformando. O filósofo pré-socrático Heráclito é quem vai formular a famosa frase, dizendo que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Ele alude com essa frase à constante imutabilidade dos elementos da realidade e da natureza. E é exatamente essa mutabilidade que Fídias consegue plasmar nessa forma, então, nessa forma necessariamente estática, mas que consegue então colocar em diálogo todos os movimentos do corpo e da natureza, imaginando, né, que essas estátuas estavam colocadas lá no alto da Acrópole, no frontão, né, numa posição bastante elevada, e portanto estavam sempre submetidas às intempéries do tempo, ao vento, à luz solar, e criavam assim, portanto, um diálogo muito intenso com o seu entorno. Nos cantos desse frontão leste haviam então dois cavalos. Esse é o cavalo de Selene. Do outro lado haveria o cavalo de Hélios, o deus Sol. Selene é a deusa Lua. Os cavalos fazem então referência a essa passagem do tempo, representada então por esse animal com os olhos arregalados, com a boca aberta, com as narinas pelas quais quase conseguimos sentir então o bafo da sua respiração. É essa impressionante sensação de vida, de atividade e da captação da transitoriedade da vida que coloca o frontão do Partenon como uma das obras da arte universal, das mais admiradas e das mais importantes. Nas métopas, um dos temas é a centauromaquia,
que é a luta dos Lápitas contra os centauros. Os Lápitas são os antigos gregos. Note-se que os centauros são uma representação codificada do inimigo oriental. Então, no sentido metafórico, eles são uma representação dos persas. Esses seres considerados, então, mais próximos dos animais do que dos humanos. Algumas dessas métopas foram realizadas em diferentes tempos, então elas revelam também diferentes graus de perícia e de habilidade por parte dos escultores dirigidos por Fídias. Aqui o soco um pouco desajeitado, né? E a posição talvez porque pudesse ser questionada do ponto de vista anatômico. Por outro lado, a gente observa como o rosto, a face dos centauros é sempre feroz, animalizada, diante dos gregos que são representados como humanos mais perfeitos, humanos então que são modelos de conduta e que apresentam aqueles valores de areté, né, os valores do valor guerreiro, do valor masculino, que é muito forte na cultura grega. Outras métopas já são aí grandes obras em termos da sua composição, da exploração das possibilidades plásticas da matéria do mármore, como é o caso então dessa imagem, ainda que ela esteja bastante danificada, em que a gente pode observar então a figura de um grego que segurava a cabeça de um centauro e o golpearia com a sua espada. Por trás dele, o manto funciona como uma espécie de moldura, o que faz com que o olhar percorra e torne-se capaz de colocar em relação todos os elementos presentes na composição. Essas métopas são como se fosse uma história em quadrinhos, né? Você tem vários momentos da ação e, através delas, pode-se explorar todas as possibilidades da representação anatômica e, portanto, da mímese dessa cópia da realidade, né? Lembrando que a mímese não é exatamente cópia, mas é uma cópia poeticamente acrescida, né? Ela é uma representação que vai além do real, mas que busca suas referências na realidade. Essa imagem ela mostra então as métopas pelo lado de fora e na parte de dentro, na segunda linha de colunas, é que ficava então o friso, esse friso contínuo de muitos metros. Vejo que ficava a uma grande altura, quase inacessível ao olhar, e que cria então essa narrativa contínua das mais extraordinárias, né, em que mostra uma grande procissão. Há várias teorias sobre o conteúdo dessa representação. A mais comum é que seria uma representação das Panateneias, que era uma festa, então, uma procissão em honra de Atenas. Nesse friso, a gente vai ver imagens, então, da variabilidade da vida. Tem desde representação de crianças caminhando, cavalos que vão sendo conduzidos, né? Esse seria o início da cavalgada, em que a figura humana aparece nas mais variadas posições. Então, também o movimento dos cavalos, colocados às vezes em paralelo, como que em série, mas no qual os artistas inseriam uma série de variações, uma série de elementos que tornam esse friso infinitamente variado, como infinitamente variada é a própria vida. A cena principal que ficava na entrada do templo era a cena da entrega do peplos. O peplos é essa veste, então, que era entregue por uma jovem para o sacerdote principal da deusa Atenas. Então a gente vê essa figura aqui, né? Todo mundo muito bem vestido com os seus mantos, com os seus quitons, né? E a veste é entregue, então, como sendo o momento principal dessa grande representação. No fragmento do friso leste do Partenon, a gente vê a presença de algumas das divindades. É importante notar também como neste friso várias mãos participam, então há diferenças estilísticas entre as várias imagens. E nas divindades, note-se como toda a questão do planejamento é muito mais explorada, tornando então o nosso olhar muito curioso, fazendo com que a gente percorra todo esse planejamento, tentando adivinhar os corpos por baixo desses tecidos e assim por diante. No interior do Partenon haveria uma grande estátua da deusa Atenas, que é referida pelos historiadores como uma estátua criselefantina, ou seja, uma estátua feita de ouro e feita também de marfim. Dessa estátua há várias reproduções, né, sobre as quais deve haver diferentes graus aí de fidedignidade com relação ao seu original.
Aqui aparece então a deusa Atenas, vestida como sempre como uma guerreira, com esse peculiar elmo, né, esse capacete, então, em que a gente vê a presença de cavalinhos, figuras humanas e assim por diante. Parte do conjunto do Párteno, dentro da Acrópole, era o Erechtheion, que foi construído mais tarde, entre 421 e 406, pelo arquiteto Mnésicles. Esse Erechtheion ele é bastante importante porque ele mostra para nós um exemplar original de um templo jônico. Então a gente vê as volutas, né? Deve-se observar como as colunas são mais delgadas, o intercolúneo, o espaço entre elas é também maior, e do lado, né, dele tem esse pequeno templo aqui, em que as imagens dessas cariátides, né, sustentam então a maneira de colunas ou entablamento. Segundo reza a tradição, essas estátuas das cariátides foram realizadas por um discípulo de Fídias chamado Alcâmenes. E elas são muito importantes para o desenvolvimento da arte grega, porque aqui nota-se como o Párteno, na verdade, gera uma tradição figurativa, gera uma tradição estilística baseada na exploração então do planejamento como representação do movimento humano e da sua transitoriedade. Aqui a gente observa como esse planejamento vai evoluindo na direção do chamado planejamento molhado, como se o tecido tivesse molhado e assim aderisse à pele humana. Todas elas estão nessa posição, né, que é a posição do contraposto, com uma perna mais dobrada, mais relaxada, e uma perna de apoio, criando então esse balanço que é característico da arte grega. É interessante notar nessa outra imagem como a escultura trabalha fundamentalmente com a luz, né, através da manipulação da incidência da luz, através dos volumes, dos relevos, das pequenas reentrâncias, que essas estátuas obtêm o efeito de interesse visual que foi pretendido pelos artistas. A partir então dessa escola do Párteno, a gente vai ter uma espécie de maneirismo, né? As pessoas, artistas que vão seguir o estilo de Fídias através dessa maneira do uso do planejamento. Nesse sentido é muito extraordinária esta Nike. Nike significa vitória, tá? Então ela é uma Nike de um artista chamado Paionos, e é como se fosse uma figura que estivesse chegando de um voo. Muito extraordinário é o tecido, que inclusive sugere a sensação de transparência na medida em que ele adere às carnes da figura representada e vai se tornando um tecido que é impossível, um tecido que eu diria inverossímil. Interessante pensar que na Poética de Aristóteles ele diz que é verossímil que coisas inverossímeis aconteçam. É muito útil entender essa frase no contexto do que Aristóteles está abordando na sua poética. Ele está falando das maneiras de escrever uma boa tragédia, uma boa peça de teatro. E Aristóteles diz que a arte imita as ações dos homens, as ações boas ou as ações más, e essa imitação é entendida como mimese, portanto é imitação mais poesia, imitação mais criação. E ele fala de que as ações devem ser verossímeis, porém o inverossímil, aquilo que não parece verdade, acontece. O grande exemplo de Aristóteles é o Édipo Rei, que é a história de Édipo que mata o pai sem querer, casa-se com a própria mãe sem querer, tem filhos com ela, e quando vem a peste sobre Tebas, para punir então esses fatos que vão contra a natureza, o rei da cidade, que é o próprio Édipo, manda investigar quem é o culpado, e na verdade o culpado é ele mesmo. Certamente não é uma história que acontece todos os dias e tem seu alto grau de inverossimilhança, né? Não é comum que isso aconteça. E, no entanto, esse é o grande exemplo usado pelo Aristóteles. Eu uso esse exemplo para comparar com a estátua, porque, especialmente nessa perna, né, nesse movimento que é absolutamente sedutor e fantástico, no sentido de que ele vai além da realidade, em que a gente observa o sentido da mimese grega. É a partir dos dados da realidade, mas também a partir da manipulação do artista da matéria em criar um espaço e um ser anatômico que são totalmente ficcionais, são totalmente fantasiosos,
mas que nós por um momento tomamos como verdade. A lógica de Fídias, então, desse planejamento e desse movimento da busca da fluidez, vai ser seguido por vários artistas, como por exemplo Calímaco, que vai fazer essa série de Mênades. Mênades são sacerdotisas do deus Baco, ou melhor, do deus Dionísio, e elas representam então essas figuras que estão em um estado alterado de consciência, chegando às vezes a atos violentos. Essa Mênade de Calímaco é um dos exemplos mais bonitos que eu conheço dessa poética, então, da linha curva, da fluidez, em que ela segura lá em cima uma ameaçadora espada e se desloca como se estivesse dançando. Temos vários exemplos dessas Mênades que vão ser depois muito influentes em movimentos artísticos posteriores, como por exemplo o Art Nouveau, que também vai explorar as potencialidades poéticas da curva e da representação vegetal um pouco descolada da realidade, né? Então, nessas posturas que evocam o êxtase, evocam esse estado mental especial, esse estado mental ligado ao êxtase dionisíaco, a gente tem então uma evolução histórica, que surge a partir da poética criada por Fídias e se torna então uma verdadeira escola artística que vai ter aí a sua grande influência sobre a arte grega como um todo, sobre o período estilístico posterior que é o helenístico, e por sua vez depois vai ser decisivo para a incorporação desses dados artísticos pela cultura romana, que vai espalhar então os preceitos da arte clássica por toda a Europa. E é assim que isso chega até nós. Muito notável nas Mênades de Calímaco a sua capacidade de criar, num simples relevo, essa sensação de transparência, de um olhar, então, que o espectador começa a investigar e revelar o corpo humano. Também há um interesse aqui novo pelo corpo feminino sendo revelado através das vestes, já que, como vocês devem ter percebido, nos vídeos anteriores, o grande objeto da representação anatômica no início do clássico, e principalmente no estilo arcaico, era o corpo masculino. O corpo feminino ficava mais escondido sob as vestes. Então a arte grega descobre assim também o corpo feminino como um objeto de representação. Nessas Mênades de Calímaco, então, a gente tem uma figuração, uma materialização desses elementos muito presentes na cultura grega. A sua investigação da fluidez do tempo, a sua investigação do movimento humano e do corpo, como ele se comporta em movimento, como ele se comporta em relação ao vento, ao ar, e como ele é uma representação também do devir e dos diferentes estados mentais. Nessa Mênade, que é essa última imagem com a qual eu encerro essa breve apresentação da fase mais alta do clássico grego, a gente tem então essa mistura de sedução e de também ameaça que se faz presente nesse diálogo que os seres humanos estão travando com os deuses, com a história, com a arte e com a matéria. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos saúde e felicidades, boa sorte e até a próxima.